Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 13 de fevereiro de 2021, o dia que com certeza o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê aí um final de semana maravilhoso, um sábado muito especial, porque é o dia que o Senhor preparou para nós. Se é o dia que o Senhor preparou para nós e nós estamos vivos, estamos aí, né, na nossa sanidade física, orgânica, mental, a despeito de todas as coisas que estão ao nosso redor, é porque existe um propósito, existe sim todo um projeto, um plano de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Por isso, bom dia, que o Senhor te dê aí um dia maravilhoso em nome de Jesus. Bom dia, Walter, bom dia, Magda, bom dia, Rosa, né, Araújo, Rosa Araújo. Outro dia eu falei Sônia Araújo, desculpe, Rosa, eu falei sem querer, errei. Rosa Araújo, também Sueli Felintro, Josué, Joel, Deus abençoe. Bispo Antônio, o Senhor esteja sobre a tua vida. Sueli, Priscila, todos os familiares, a graça, a glória do Senhor esteja também sobre você. Márcia, Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, filhos, netos, a presença, o poder, o mover de Deus se derramando sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Também Kátia, Sônia, familiares, Rubem Matias, ministério como apóstolo, né, lá no Rio de Janeiro. O Senhor se derrame sobre a tua vida também, teu ministério, tua casa, tua família, os teus queridos, em nome de Jesus também. O Senhor te abençoe. Eva, Carlos, filhas, genros, netinhos, o Senhor abençoe também a Cida, filhos, Nora, a presença, o poder, o mover de Deus se derramando. Marcelo, Deus abençoe também a sua casa, sua família, a presença, o poder, o mover do Senhor. Elô, Wesley, filhos, o Senhor abençoe também a graça, a presença, o mover de Deus. Minhas tias, Rosália, e também minha tia Alzira, e os meus tios todos, seus netos, seus filhos, genros, noras, a presença, o mover de Deus, a saúde do Senhor sobre a vida dos meus pais, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho. O Senhor abençoe a todos, familiares, filhos, netos, a graça, a presença, o mover de Deus, a plenitude da vida abundante esteja se derramando sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Estamos lendo a palavra do Senhor, estou lendo a passagem, né, agora de Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12, existe um ponto, um destaque muito importante sobre o sábado, e a gente tem conversado sobre o sábado, e nessa linha de raciocínio nós estamos andando no capítulo 12 de Mateus. E agora eu quero ler a passagem que está em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 12, do versículo 15 em diante. Mateus 12, do versículo 15 em diante, que diz assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. É uma das passagens mais bonitas da palavra. Por quê? Porque ela faz alusão, e Mateus lembra isso muito bem, né, a uma passagem anterior. E eu vou ler um pouquinho antes, só para a gente lembrar. A gente falou nesses dias sobre o sábado, né, por que Jesus ele destaca o mandamento, o quarto mandamento, né, e Mateus faz isso muito bem, de maneira muito fundamentada no Antigo Testamento.
sobre o sábado, que é o 4º mandamento dos 10 mandamentos. Aí você vai falar, qual a diferença mesmo entre mandamento e lei? De maneira, vamos chamar assim, de maneira literal, nenhuma. Mas, quando fala de mandamento, é porque o Senhor Deus falou de maneira oral, né, a todo o povo, não apenas a Moisés. Mas os 10 mandamentos, ele é sublinhado na palavra porque o Senhor falou diretamente ao povo. Claro que depois Moisés escreve, compila. Mas o Senhor falou ao povo. Depois disso, o povo pediu para Deus e para Moisés que o povo se contentaria com vamos chamar assim, com a transmissão de Moisés, que o Senhor não precisaria falar ao povo. Porque o povo tinha medo. Porque o povo tinha receio. É lógico, né? Aquilo que eu sempre falei para você. É a presença do sagrado e o profano. Sagrado e profano não conseguem estar no mesmo lugar. Não pelo sagrado, mas pelo profano. Por quê? Porque o profano vai se sentir indigno, vai se sentir incapaz, vai se sentir atemorizado. Então você tem muitas passagens, principalmente no Antigo Testamento, por exemplo, os pais de Sansão. Vamos perecer, vimos o Senhor face a face, né? Face to face. Não, o Senhor falou, não, se eu quisesse te destruir, eu teria te destruído desde o começo. Eu já venho aqui algumas vezes, e agora você diz que eu quero destruir? Lógico que não, porque senão eu não estaria aqui. Né? Ou então Isaías, vou perecer, eu vi a glória de Deus. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E você tem algumas vezes Gideão, né? Moisés, algumas vezes a manifestação, a teologia chama isso de teofania, uma manifestação de Deus, e vez por outra, aquele que está diante do Senhor se sente tão pequeno, só pela presença, só pela aproximação, que ele não quer estar próximo, né? Pedro, por exemplo, diante de Jesus, na primeira grande pescaria, Senhor, afasta-te de mim, não sou digno de estar perante ou próximo do Senhor. Ou João, lá no Apocalipse, anos mais tarde, também se referindo a esse momento, e tantos outros textos falando a respeito. E você percebe, Daniel, né? Daniel também, você percebe o quê? De que esses mandamentos foram entregues ao povo de maneira assim, direta, Deus falando. Desses mandamentos, os 4 primeiros dizem respeito a Deus, à adoração de Deus, ao caráter de Deus, de como nós devemos fazer para honrar essas palavras, adorá-lo em espírito e em verdade. E o 4º mandamento é sobre o sábado, o Shabá, o dia do descanso. E o que significa, segundo o Evangelho de Jesus, o sábado, que não é mais um dia no calendário, é muito além disso. Não é mais o 7º dia, né? 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Porque agora Jesus se apropria do sábado, ele se diz Senhor do sábado e ele atualiza essa lei. Bom, né? Essa palavra eu adoro. Atualiza, né? Porque agora a gente vive em tempos de atualização. Toda hora você tem que atualizar alguma coisa. Então a palavra de Deus é atualizada através de Jesus Cristo. E o sábado agora sai do contexto de um calendário, de uma agenda, vamos chamar assim, cronológica, para uma agenda espiritual. E se é uma agenda espiritual, a temporalidade já não existe mais. Tudo que é espiritual, que vem da parte de Deus, é eterno, porque o nosso Deus é eterno. Então tudo que ele faz é com um propósito eterno. Não, tudo que vem da parte de Deus é com uma manifestação, talvez até circunstância, talvez não,
muitas das vezes circunstancial, mas o propósito é eterno, porque Deus é eterno. Tudo que vem da parte de Deus de maneira boa, perfeita e agradável é eterno, tudo. Ah, mas isso aqui, não, tudo. Porque Ele é eterno, o seu propósito é eterno, a sua palavra é eterna, porque passarão céu e terra, mas a sua palavra não passará. Então, a partir de Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, esse Shabá, ele é ampliado, ele é amplificado. E hoje, nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos vivendo um momento de Shabá. Por que o momento de Shabá? Porque estamos falando das coisas de Deus, da palavra de Deus. Estamos meditando, pensando, avaliando, estabelecendo juízos de valor a partir e através da palavra. Então eu vou ler 3 versículos antes que diz assim, Mateus 12, do versículo 12 em diante. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. No evangelho paralelo a esse, né, no evangelho de Marcos, está ainda falando, os fariseus conspiravam e se associaram aos zelotes, né? Por quê? Porque eram dois grupos completamente antagônicos. Um era fundamentalista, conservador, e o outro era completamente temporal, porque era político. E cria num Deus que mandaria o seu Messias de maneira política para libertar o povo judeu do Império Romano em definitivo. E o povo judeu alçaria uma condição de ser o povo melhor do que todos os outros povos, porque era o povo gerado, germinado pelo próprio Senhor, né? Então havia todo esse contexto político. Então fariseus e zelotes se associam para tirarem, para conspirarem e para tirarem a vida de Jesus. Agora vem o versículo 15, entendeu? Olha como é bom, né? Lermos de maneira assim, sequencial. Versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Não é que ele fugiu, ele só se afastou. Tanto é que as pessoas ficaram junto com ele. Ele só se afastou do ambiente de conflito, de discórdia, de discussão. Olha, presta atenção, ao contrário do que alguns pensam, Jesus não ficava discutindo doutrina. Jesus não defendia, não ia para as questões apologéticas. Obviamente, em alguns momentos, ele destaca a lei, a palavra de Deus, e ele confronta os doutores, os religiosos, os doutores da lei, exatamente por causa dessas palavras. Mas daí, achar que Jesus discute e faz apologética, apologia, né? Isso ele não faz. Tanto é que diz assim, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. Mais uma vez eu vou repetir aqui. Por que não expor a publicidade? Exatamente porque Jesus não queria, presta atenção no que eu vou te falar, humanamente falando, ele está homem, não que ele não fosse Deus, 100% Deus e 100% homem, mas ele está homem. Então, como homem, não era ele quem realizava a obra de cura, de prodígios e maravilhas, mas era o Espírito Santo através dele. Ele deixa isso muito bem claro em vários textos. Então, o que Jesus queria? Primeiro, Jesus não queria, de maneira humana, publicidade de maneira social, né? Ele, frente a uma sociedade
Ele não queria holofote. Engraçado isso, né? Falar nos tempos de hoje que uma pessoa não quer holofote, não quer publicidade, não quer seguidor, não quer, como é que fala? Impulsionamento. São palavras que a gente conhece muito bem, que a gente ouve a todo momento. Ele não quer nada disso. Aí você vai falar, mas não é uma contradição? Porque como que um paralítico não vai esconder que ele foi curado? Como um cego vai esconder que ele foi curado? Até porque algumas das enfermidades era necessário para que houvesse a constatação, era necessário o homem lá, a pessoa, ir até o sacerdote, oferecer a oferta pela sua cura e ser aferida a sua cura pelo próprio sacerdote. Os leprosos, por exemplo, a mulher da hemorragia de sangue, por exemplo, e outros tantos, os endemoniados. Então, por que não querer publicidade e ao mesmo tempo ele curar a todos? Porque o que Jesus queria, na verdade, se fosse falar de alguma coisa, que a pessoa falasse dela. O evangelho de Jesus é um evangelho, nesse sentido, de sentimento, de espírito. Espírito no sentido de sentimento, não apenas o mover do Espírito Santo, é também, na plenitude do Espírito Santo, não. Mas eu estou falando no espírito em relação a um sentimento, a uma disposição pessoal, orgânica, emocional, no sentido de dar voz àquilo que a pessoa sofria até então. Então o Senhor Jesus, se a pessoa quisesse falar, que falasse de si, não precisava falar de Jesus. Jesus não precisa de holofote. Jesus não precisa de uma publicidade. E se for falado, fale dela. Fale dos seus sentimentos, quem ela era antes, quem ela está agora. E como Jesus fez a diferença na sua vida. Por quê? Porque ele representa o reino. Ele não representa uma pessoa. Ele representa o reino dos céus. Composto ele da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele aqui é o porta-voz, vamos chamar assim, é o relator dessa Trindade. Só que, nesse momento, ele está muito mais preocupado em estabelecer, instaurar, inaugurar esse reino. E não querer publicidade sobre um curandeiro, um milagreiro, um fazedor de milagres, porque tudo isso ele também era. Mas ele não queria exatamente esse tipo de publicidade. Porque não era essa publicidade que ele queria deixar, mas sim um reino de Deus instaurado. Então, obviamente, as pessoas não tinham como não dizer. Se você for hoje olhar aquela região, contando ali Cafarnaum, Betsaida e toda a região ali, tinha possivelmente, sei lá, contando tudo ali, havia, sei lá, alguma coisa próxima de 900 mil pessoas, 900 mil cidadãos, contando toda a região circunvizinha. Não apenas só a região de Cafarnaum, mas toda a circunvizinhança, todas as províncias ao redor. Então, aos nossos olhos de hoje, não era muita gente. Então não tinha como as pessoas passarem umas pelas outras e não verificarem que havia acontecido alguma coisa. Até porque a coisa era muito pública. Mas Jesus não queria esse tipo de publicidade. Daí, alguns falarem hoje que existem pessoas que se utilizam de um marketing, né? De uma publicidade, de um marketing chamado marketing pessoal, que se você olhar de maneira aos olhos do evangelho, do reino, nem sempre são saudáveis. Por quê? Porque falam de coisas que não pertencem a essas pessoas.
não obstante essas pessoas serem usadas como instrumento. Então eu não estou falando da constatação do milagre. Não, não é isso. O milagre acontece. Por favor, não confunda alhos com bugalhos. O milagre acontece. A questão toda é eu me utilizar do milagre e fazer um marketing pessoal. Fazer um marketing daquele lugar, daquele ministério, daquela placa, daquela igreja. Aí sim. Ah, mas as pessoas vão saber? Amém. Deus é que sabe. Mas eu não preciso, ou então eu não devo fazer. Agora cada um é cada um, claro. Como diz aí o velho deitado. Ado, cada um no seu quadrado. Agora que é uma atitude um tanto quanto petulante, aí com certeza. Então, advertindo-lhes, porém, que eu não expusesse a publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eu creio que das passagens do profeta Isaías, essa passagem é uma das mais bonitas. Quando a gente lembrar daquilo que a gente já estudou de Isaías, né? Primeiro que Isaías foi escrito em verso. Um literato dos mais proeminentes de toda a humanidade, em termos de escrita. 66 livros de Isaías, escrito em verso, falando muito aprofundadamente do Messias de Jesus Cristo. E dentro dessas passagens, uma das passagens mais bonitas que tem é exatamente esse texto que eu vou lembrar você agora. Isaías 42, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui na minha tradução está escrito direito, mas algumas outras traduções está escrito juízo, tá? E o que é juízo aqui? Juízo é direito, aqui no sentido de todas as ferramentas que se propõe colocar num tribunal. Justiça, juízo, direito, verdade, equidade, equilíbrio. Então significa tudo isso. E ele promulgará, aqui na minha tradução, o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega. Em verdade, promulgará, mais uma vez na minha tradução, promulgará o juízo, ou, na minha tradução, o direito. Não desamine... Olha só que bênção, esse é o evangelho puro, maravilhoso, verdadeiro, eterno de Jesus Cristo. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Agora, para aquilo que Mateus escreve, se colocando sobre essa palavra, né? Se apoiando, usando essa palavra como fundamento. Diz assim: Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Senhor, olha só, não contenderá. Primeiro, Jesus, o evangelho de Jesus não é de contenda, não é de discussão, não é de ficar apontando o dedo para A ou para B. Por quê? Porque o evangelho de Jesus olha do lado de fora. Tanto é que aqui Jesus sai da sinagoga e continua ministrando. Jesus sai da sinagoga no sábado, e ele havia curado no sábado, e os seus discípulos haviam se alimentado no sábado. Depois ele cura e liberta aquele homem da mão ressequida no sábado, e ele continua a ministrar fora. Por quê? Porque é o evangelho de Jesus mostrando que ele olha a pessoa por dentro, nos sentimentos,
nas suas agruras, na sua tristeza, na sua angústia, na sua aflição, no seu desapontamento, na sua impotência. Gente, que sentimento é esse? Eu sempre falo para você. Se é um sentimento que nos, desculpe o termo, nos atazana, é o sentimento de impotência. Porque o sentimento de impotência, ele é uma coisa tão difícil de sentir, tão profunda, que machuca tanto, não é? E a gente sabe bem que está falando isso agora, nesses dias, por causa da pandemia. Estamos vivendo na nossa carne a impotência. De maneira coletiva, mundial, universal. Não tem dinheiro, não tem tecnologia, não tem um ambiente totalmente seguro. Eu sempre falo, né? Às vezes a gente pensa, né, com a nossa cabeça humana, a Terceira Guerra Mundial pode ser o estopim para a destruição, né, da nossa sociedade, tal, aquela coisa toda. Não. Às vezes, um micro-organismo, um vírus, causa tudo isso que está causando. Economias derrubadas, pessoas assim desesperadas, tragédias em todos os cantos. E a palavra do Senhor diz aqui, ele não contenderá, porque não é tempo de contender, de conflitar. Claro, nós aprendemos e desenvolvemos, conversamos alguns assuntos, mas não é tempo de ficar conflitando. E a nossa geração é a geração do conflito. Se quer ver? Se você pegar qualquer meio de comunicação, seja de rádio, de TV, ou da internet, ou do YouTube, de qualquer lugar, e se você, de maneira marqueteira, colocar um assunto polêmico, pode ter certeza, esse assunto vai bombar na internet. Por quê? Porque o povo gosta de contenda, mas o nosso evangelho, querendo dizer não meu de propriedade, mas meu porque eu desejo viver, o evangelho de Jesus Cristo, ele não é de contenda. É por isso que eu não gosto muito dessa área. Essa coisa de apologética não é comigo. Eu não fui feito para isso. Tem gente que gosta e que tem até argumento. Mas o que isso vai melhorar na vida dos seus ouvintes? Vai mudar? O filho vai ser curado? O marido voltará? A esposa será restituída e restaurada? É esse o evangelho de Jesus. É o evangelho no contexto da contingência humana. Esse é o evangelho de Jesus. Pode ser que alguns concordem ou não, mas está aqui. Numa das passagens mais bonitas de toda a palavra de Deus e dos livros mais bonitos, em verso, em poema, em cântico, o livro de Isaías. É dentro do livro de Isaías uma das passagens mais bonitas. Por quê? Ele diz assim, nem gritará. A Bíblia diz assim, quem quiser ter ouvidos, que ouça. Aí você vai falar, por quê? Porque sou eu que quero ouvir. Ele não precisa gritar do outro lado. Ele não precisa fazer qualquer coisa. Não. Porque eu quero ouvir. Sou eu que preciso. Eu que desejo desesperadamente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está falando. Eu sempre falo isso para as minhas filhas. O nosso Deus é o Deus completamente silencioso. Uma das características mais maravilhosas que tem do nosso Deus é que ele é um ser silencioso. Só que ele é tão silencioso que ele fala as 24 horas do dia para nós. Em tudo. Eu lembro das minhas filhas pequenininhas e eu falava assim para elas, gente, olha como Deus fala. E aí a gente assistiu um filme da Disney, ou um desenho da Disney, desses aí mais conhecidos, né? A Bela e a Fera, Branca de Neve, a Princesa e o Sapo, e todos os outros aí, né? Maravilhosos, para mim pelo menos, né? E eu sempre falava, olha como Deus está falando.
Olha como Deus é maravilhoso. Não pelo autor, não pelo diretor, não pelo produtor, não pelos personagens, mas é porque Deus fala. Deus ministra no nosso coração a todo momento, em todos os lugares. Mas Ele não grita. E se eu não parar para ouvir, é daí o Shabá ser tão necessário. E esse Shabá, ele salta das leis, dos mandamentos, dos estatutos de Moisés, ele salta através de Jesus Cristo e ele se faz necessário, desesperadamente necessário, porque eu preciso descansar, e descansar significa me apoiar, me ancorar, me fundamentar em Deus, para que eu possa viver o dia de agora, o dia de hoje, nesse horário, porque não é fácil. E uma das enfermidades, uma das contingências muito grandes, por exemplo, dessa pandemia, é a enfermidade emocional. É a enfermidade silenciosa da emoção, da depressão, da angústia, da aflição, da solidão. Então ninguém mais do que o nosso Deus tem toda a autoridade para nos curar e libertar e não nos permitir enfermar nessa área. Então eu preciso viver esse Deus que é silencioso, que não está na praça, no sentido de venda, no sentido de venham todos agora, aquela coisa. Não. Mas é Ele, Deus, é o Deus que fala. E no seu silêncio, Ele fala maravilhosamente bem. Ele fala especialmente de maneira individual, pessoal, personalizada, dentro daquilo, da minha angústia, da minha aflição. Aí diz aqui, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, porque Ele fala comigo, porque Ele fala no meu ouvido que eu digo, no meu sentimento, na minha mente. Diz assim, não esmagará a cana quebrada. Puxa vida, eu acho uma das frases mais bonitas que a Bíblia tem. Não esmagará a cana quebrada. Por que o que é cana? Cana é aquele tronco bem fininho, né? Tipo cana mesmo, cana de açúcar, mas também existem outras, entre aspas, arbustos, né? Que são esses tronquinhos bem fininhos assim, bem roliços, né? Grandes, altos, que existe aí eu creio que toda a natureza aí do mundo inteiro. E essa cana, ela é alta, né? Ela é fina, é quase um bambu, alguma coisa próxima disso. E aí, com o vento, com o balançar do vento para lá e para cá, ela quebra. E o que a gente faz, ou o pessoal do interior faz? Bom, quebrou e quebra, porque o vento muito forte quebra, a chuva, a tempestade, vai quebrar aquela cana. Então eles pegam aquilo e transformam aquilo. Alguns fazem flauta, outros fazem, né, às vezes até cadeira, banco, e vai quebrar. Outros amassam mesmo, porque não serve para nada. O que ele está dizendo aqui? Que a cana quebrada, ela foi quebrada pelo vento. Ou seja, ela é tão frágil, que mesmo na natureza ela é tão frágil que um vento pode quebrar ela. E nós somos como cana. E como cana que nós também somos frágeis. E como cana que somos frágeis, nós podemos quebrar pelos ventos das circunstâncias, pelas tempestades do cotidiano, da contingência humana. E Ele não é um Deus que vai aproveitar, em outras palavras, Ele não vai chutar cachorro morto. Não. Mas Ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Ou seja, o que é torcida que fumega? Sabe quando você vê uma fogueira, que a fogueira está quase acabando, e aquela brasa retorcida já assim bem, quase tudo cinza, tem um pouquinho, uma coisinha mínima de uma luz ali, de um fogo.
que só está saindo fumaça. Ele não quebra a cana ou ele não esmaga a cana, mas ele vem exatamente sobre essa situação, essa circunstância que os ventos, o destino, a história humana, a contingência humana fez comigo, tentando me destruir, tentando acabar comigo, e ele vem ali em meu socorro, não para quebrar, mas para restaurar, ou como uma chama que está acabando porque ela não tem qualquer mais condição, não tem mais esperança, não tem mais sonho, não tem mais projeto, não tem mais plano, eu não quero mais nada com nada, eu estou entregando os pontos. E aí vem o Senhor Jesus, o Evangelho maravilhoso, com a sua palavra maravilhosa, e vem me restaurar. Esse é o Evangelho de Jesus, não é o Evangelho da gritaria, não é o Evangelho da contenda, do conflito, da apologética, não, mas é o Evangelho que vem amparar o meu sentimento, vem me levantar, vem me restaurar. É por isso que o anjo fala para Maria que são notícias boas. É o Evangelho, porque o Evangelho são boas notícias, são boas palavras, uma boa vida, uma vida de esperança. E esse Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino dos Céus, se fundamenta sobre isso. E quando você olha, por exemplo, aos olhos da religião, a religião sempre acaba, destrói, faz a pessoa se sentir indigna. Não, a palavra está dada, se você não viveu, o problema é teu. Porque muitos estão vivendo. Pô, mas eu não estou vivendo. Não, o problema é teu. Não é nem de quem está pregando e dos outros, alguns que estão vivendo. Então é sempre aquele peso, aquela coisa, né? As palavras vão vindo, vão vindo, vão vindo, e a gente vai se sentindo cada vez menor, cada vez com menos capacidade. Não, é o contrário. É o Evangelho daquele que vem em socorro, em meu socorro, o socorro bem presente na hora da angústia, como diz a Bíblia. E ele não apenas restaura a cana quebrada, mas ele coloca lá uma brasinha, e outra brasinha, naquela brasa que está fumegando, já está quase só na fumaça. E ele reacende aquele fogo, aquela chama, aquele calor da sua presença, da sua comunhão, e comungando com outros que estão ali ao meu redor. Porque essa é a figura do fogo, né? O fogo sozinho ele vai apagar, mas o fogo, conforme você vai colocando lenha, vai alimentando aquele fogo, ele vai se transformando numa grande chama. E exatamente é isso que o Evangelho vem inaugurar, vem estabelecer, contrariamente a tudo que a religião até então estava mostrando. E Jesus vem o quê? Vem atualizar a palavra do Senhor. Jesus vem revisitar a palavra do Senhor. Jesus vem dar um sentido novo à mesma palavra, trazendo aquela chama da verdade, da vida, de uma vida vivida, expressada, manifesta totalmente sobre aquela palavra. Não é outra, é a mesma. Mas com um sentimento totalmente favorável à edificação, à reconciliação, à reconstrução, à restituição, ao renovo. E diz a palavra aqui, até que faça vencedor o juízo, ou seja, de um lado, vem toda uma restauração, todo um caminho pavimentado para a reconstrução. Mas claro, porque o Senhor é um ser completamente equilibrado, se de um lado vem a justiça, do outro vem juízo, claro. E aí o juízo é estabelecido. E no seu nome esperarão os gentios. Então, no seu nome esperaremos todos nós, porque o gentio aqui era aquele que não era do povo judeu. E essa palavra está sobre a tua vida. E essa palavra está sobre a tua casa. E essa palavra está sobre a tua família, sobre os teus queridos e aqueles, né, que estão ao teu redor. Por quê? Esse é o nosso Deus, que não quebra ou que não esmaga a cana que já está quebrada, que não pisa sobre
a torcida, sobre a brasinha, torcidinha, retorcida, né? Que está com um pouquinho de chama. Não, ele não vai lá pisar, não. Ele vai alimentar, ele vai promover toda uma restauração e toda uma vida abundante que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus pela palavra do Senhor. É um texto muito especial, poético, muito profundo, sobre os patamares, os fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino dos Céus, o Reino de Deus, que está inaugurado, instaurado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, te engrandeço, te agradeço por toda essa palavra maravilhosa, por andarmos em comunhão, para que as nossas brasas estejam a plena, iluminação, a plena luz, a chama do Espírito, se manifestando sobre através de nós. Assim seja sobre cada família, cada servo teu, cada serva tua. Visita-nos, ó Deus, na nossa casa, nossa família, nossos idosos, nossos pais, nossos avós, nossos tios, o marido, a esposa, os filhos, os netos, sobrinhos. Derrama-te, ó Deus, sobre a nossa casa, derrama-te sobre as nossas famílias, curando, ó Deus, os órgãos, coração, fígado, rins, olhos, ouvidos. Toca, visita, cura, restaura, renova, traz a tua ressurreição. Senhor, derrama-te, nervos, tendões, problemas de dores, inflamações, coluna. Visita, toca, restaura, renova, vem com teu mover, e nós daremos sempre toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, em nome de Jesus, sobre a nossa terra, sobre o nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia. São tantas famílias, mais de 230 mil famílias, enlutadas, chorando seus mortos, que nem sempre nem dá para enterrar os seus mortos. Não existe qualquer condição. Senhor, em nome de Jesus, tira do interior, do coração do nosso país, esse sentimento de impotência, de desespero, de tragédia. Derrama-te com teu consolo, com teu conforto. Ó Deus, perdoa-nos no nosso pecado, como sociedade, como povo brasileiro, como nação. Perdoa-nos, ó Deus, sara-nos, derrama-te com a tua compaixão, liberta-nos, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te com a tua cura. Nossos queridos, nossos familiares, traz, ó Deus, a tua imunidade emocional, psicológica, sentimental, física, orgânica, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E que ninguém te possa resistir. Sabe por quê? Você tem o amor de Deus em Jesus Cristo, e ninguém mais pode te separar desse amor. É para sempre, é permanente, é eterno. Esse amor maravilhoso, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque, claro, o Senhor é tudo em nós. Ele é o nosso arrimo, o nosso sustento. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso porto seguro. Nós nos apoiamos, nos fundamentamos nele, a rocha eterna, Jesus Cristo. Um beijo para você, um sábado maravilhoso. E amanhã é domingo, tem 2 vezes, né? Às 10 horas da manhã, às 4h30 da tarde. Um beijo para você, sabadão maravilhoso. Fica na paz. Tchau, tchau. Até amanhã.